Olá, bom dia. Ainda é dia? Tem que ser bom, enfim. Nós estamos precisando conversar mais um pouquinho, né? Hoje eu senti necessidade de fazer um vídeo, né? Falar sobre como eu faço para ser sal. Como ser sal? Essa mensagem está acontecendo na Igreja Adventista durante a Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher. E a gente está fazendo na Igrejinha da Lagoa aqui de Gruçaí. E eu resolvi gravar esse vídeo até antes, né, de pregar lá, de fazer essa oratória. Nós vamos nos deter mais no livro de Mateus 26, 36 a 46. Quais os momentos mais angustiantes que você viveu? Né? Interessante, né? A gente não para refletir. Qual foi o momento que você mais sofreu, mais sentiu dor? Em Mateus 26, 38, Mateus 26, 38, pega a Bíblia. Mas antes, vamos fazer uma oração. Eu aqui e você aí. Querido Deus, obrigada por estar aqui. Agora eu te peço que teu Santo Espírito dirija este sermão ou esta mensagem para aqueles que quiserem ver, aqueles que atenderem o teu chamado. Que o teu Santo e Poderoso Espírito faça-os entender, absorver direitinho e praticar, Senhor, ter vontade de te obedecer. E que eu possa ser teu instrumento. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, tem um barulho aqui no vizinho que a gente vai ver músicas, né, secundárias, mas a gente não... O que a gente pode fazer, né? Eu fechei tudo, mas mesmo assim ainda pode ser que tenha algum ruído. Mas vamos aqui ao que interessa. Mateus 26, 38. Eu primeiro vou ler essa partezinha aqui de Mateus 26, 36 a 46. Mateus 26, 36 a 48. 36 a 46. Então, Jesus em Getsemane tem esse título aqui na Bíblia, tá? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Veja, a Bíblia que eu estou lendo é da João Ferreira de Almeida, traduzido por João Ferreira de Almeida, padre João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, tá bom? Segunda edição, quarta reimpressão. Então, vamos lá. Jesus com eles, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ele se referindo aos discípulos. E disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Quem entristeceu-se? Jesus, né? E a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo a um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porém seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Então, aí em seguida Jesus vai ser preso. Quantos momentos mais angustiantes você viveu? Quais foram os piores momentos de dor, de sofrimento que você já viveu? Ou está vivendo, né? Quem sabe? Jesus estava tão triste, sua alma, ou ele, né? Alma significa a pessoa. Estava cheia de tristeza até a morte. Mas ele fez um pedido, né, a seus discípulos. E em uma vez ele até enfatizou: Pedro, velai comigo. No jardim do Getsêmani, nosso pai ficou tão angustiado que suou sangue. Ele então pediu por 3 vezes ao pai, com as mesmas palavras: Meu pai, se possível, faça de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Ele se submete à vontade total do Pai. Jesus se prepara para enfrentar a cruz. Como humano, como eu, como você, ele não usou poder divino, né? Não usou poderes para não sentir dor. Ele sentiu da mesma forma que qualquer ser humano. Ele estava totalmente encarnado em ser humano, sentindo dores como a gente sente, além de lidar com os discípulos e não ser ouvido, porque ele pedia para os seus discípulos orarem, mas os discípulos dormiam. Isso tudo também está escrito em Marcos 14, 32 a 42, Lucas 22, 39 a 46 e uma partezinha logo, né, de João 18, verso 1. João capítulo 18, verso 1. Veja, depois vocês, se quiserem, podem visitar esses capítulos e esses versos, esses livros de Marcos 14, de Lucas 22 e de João 18. Mas nós vamos nos deter só em Mateus por causa do tempo, para não ficar muito longo, né, o vídeo. Então, se vocês repararem em Marcos 14, 40, no capítulo 14, Marcos 14, 40, e voltando ele achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, ou seja, ele estava pesados de sono, né, como nós dizemos. E outra vez ele pediu. E não sabiam, os discípulos, eles não entendiam, não sabiam o que responder a Jesus. E Jesus sabia que eles estavam com sono, mas eles não entendiam o que iria acontecer, o que se sucederia, né? E por que Jesus estava orando, apesar de Jesus falar, mas eles não entendiam. No verso 41, ainda de Marcos 14, e voltou pela terceira vez Jesus, disse-lhes: Dorme agora e descansai. Basta,
é chegada a hora. Será que nós também não estamos dormindo demais? E não atendemos ao chamado de Deus, ao pedido de Deus? Há essa possibilidade? Reflita. Deus diz, basta. Já Lucas 22, é observado, Lucas 22, 43, vocês veem depois, Jesus, Lucas, né, ou Jesus através de Lucas, observou o anjo do céu, que veio para o confortar. Que Deus maravilhoso nós temos. Que Deus amoroso, compassivo, cheio de compaixão. Nós não temos nem palavras para descrever um Deus desse. Impossível qualquer ser humano descrever um Pai de amor desse. Meio a 3 pedidos que os discípulos deviam vigiar e orar. Os discípulos dormiam. Ainda assim, ele sente compaixão por seus discípulos. Compaixão por eles, né? Mesmo numa iminência de morte, e a morte terrível, uma morte terrível em que ele mesmo, sofrendo antecipadamente a dor do sofrimento do ser humano, né, dos pecados que ele estava carregando, de tudo aquilo que se aproximava, que ele sabia, porque apesar dele estar vivendo as dores como um ser humano, mas ele era Deus, né? Ele é Deus. Então ele já sofria, sabia tudo que ele ia passar, e explicando a seus discípulos, mas os discípulos não entendiam. Tanto que não sabia nem responder, que não sabia por que ele estava querendo que eles ficassem vigilantes e orassem com ele. Jesus buscava conforto, como nós, seres humanos, buscamos quando estamos sofrendo, conforto do outro, né? Compaixão, nós buscamos empatia do nosso irmão. Quando estamos doentes ou passando por algum problema, algum sofrimento. Mas anjos estão nos acompanhando da mesma forma que Deus nos envia. Assim como Deus enviou o anjo para confortar seu filho, apesar de Deus não deixar passar, ele tinha que passar por esse sofrimento. Isso já é planejado desde a fundação do mundo. Jesus tinha que passar por isso para nos livrar, né? Então, protegendo-nos. Deus, da mesma forma, quando estamos sofrendo, Deus nos olha com compaixão e amor. Assim como Jesus olhou para seus discípulos, ele não ficou irritado com seus discípulos porque eles dormiam, porque eles não oravam, porque eles não entendiam. Deus sabia, como sabe, as nossas fraquezas. Então, Deus protegendo, Deus o Pai protegendo o seu filho, manda um anjo. Isso é observado por Lucas. Isso está em Lucas 22, 43. E para que isso aconteça, precisamos orar. Pedir a Deus a sua proteção. Precisamos crer em Jesus. Precisamos estar totalmente conectado com Deus, em comunhão, para que essa fé possa se fortalecer dentro da gente, para que o Pai possa nos dar essa fé de confiar nele. Então, anjos estão nos acompanhando, nos confortando, nos protegendo, mas precisamos pedir, volto a dizer, assim como ele deu a seu filho, pode nos dar. Profetas na Bíblia também passaram por por essa forma de ser protegida por Deus através de anjos. Anjos seguiram protegendo seus filhos, os profetas, né? A Bíblia nos revela tudo isso. Não só
com Maria, né, quando foi ter o próprio Jesus, o anjo veio dar a notícia, não é? E protegeu-os. E mesmo quando ela estava para ter seu filho, assim como os guerreiros, Davi, né? E como Elias, que viu muitos exércitos de anjo, assim como Moisés também, né, via, e em muitos casos, outros profetas, outros líderes bíblicos, e que não me vem agora à mente. Bem, enfim, para isso, eles se dispuseram, eles criam, eles tinham uma conexão, uma comunhão com Deus. Eles oravam vezes por vezes durante o dia, acordavam e oravam, iam dormir, oravam, ao meio-dia oravam, estavam conectados, não só nesses momentos de oração, mas toda a sua trajetória, todo o tempo. Então, devemos atender ao pedido do Mestre. É chegada a hora e já se faz tarde em que devemos trabalhar pela missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Trabalhar para que outros entendam o amor de Deus por eles, o sacrifício de Jesus que ele teve que suportar por nossos pecados. A cruz de Cristo, a dor do nosso Deus, irmãos, a salvação por nós. Chegou nesse momento a Deus, momento de dor. O sofrimento de Cristo nos libertou da morte eterna. Ainda morremos, porém ressuscitaremos. Se crermos, se tão somente crermos nesse sacrifício de Jesus, sacrifício expiatório de Cristo. Então, a salvação é somente pela fé, apesar das obras serem necessárias depois. Mas a salvação é se você crer. Para você crer, você tem que estudar a Bíblia, ter comunhão com Deus. E é importante você pensar em Jesus como um ser humano quando ele estava na cruz. É importantíssimo você entender que ele sentia dor como você. Ao Espírito de Profecia, Ellen White, que nós a respeitamos como uma mensageira de Deus, como uma profetisa nesses últimos dias, hein? Ela diz: todo o céu, bem como os não caídos mundos. Essa senhora já é morta. Ela foi do século XIX. E ela nos diz, ela não é, nós não a adoramos, nem nada disso. Nós a temos como um ser humano que foi um instrumento de Deus para ampliar, né, para, vamos dizer assim, a Bíblia ela não entra nos escritos bíblicos, mas ela pode falar da Bíblia de uma forma que nós entendemos melhor, assim, que está próxima da nossa. Ela é do século XIX, né? A Bíblia é do século I, né? Foi escrita até antes. Então, ela faz é como se ela clareasse melhor para nós entendermos. E também as suas palavras delas abrangem de forma. Não que a Bíblia precisa, se você só ler a Bíblia, está ótimo. Ninguém está dizendo que você precisa ler os escritos de Ellen White, mas para nós que já temos, já conhecemos, para nós é muito bom, muito, vamos dizer assim, dá uma inteligibilidade mais ampla. Então, todo o céu, bem como os não caídos mundos, foram testemunha do conflito com que a profundo interesse seguiram as cenas finais dessa luta. Viram o Salvador penetrar no horto do Getsemane, a alma vergando sob o horror de uma grande treva. Ouviram-lhe o doloroso grito: meu Pai,
Se é possível, passa de mim este cálice. Mateus 26, 39. Então, à medida que dele era retirada a presença do Pai, viram-no aflito por uma dor mais atroz, que é a da grande e última luta com a morte. Sua dor de sangue irrompeu-lhe dos poros. Suor de sangue irrompeu-lhe dos poros. Uma dor, né? Tão profunda que fez ele suar sangue. Seus poros gotejavam sangue de tanta pressão, de tanta dor naquele momento. Lá no Getsemane, ainda orando. Que dor, né? Dor mais atroz. A da grande e última luta com a morte. Suor de sangue. O nosso Deus suou sangue. Gotejava pelo chão. Por 3 vezes foi-lhe arrancado dos lábios a súplica de livramento. Desejado de todas as nações, página 538, Ellen Golden White. Naquele momento crucial, Jesus entende completamente a importância de seu sacrifício e a necessidade de cumprir o plano de salvação. Embora sua humanidade ansiasse evitar o sofrimento, seu amor e compaixão pela humanidade o levaram a aceitar o cálice amargo e a submeter à vontade do Pai. Veja, Deus se entregou totalmente sob a confiança de seu Pai. A angústia de Jesus no jardim do Getsemane mostra sua humanidade, seu profundo amor por nós. Isso nos ensina que mesmo em nosso momento, os nossos momentos os mais difíceis, devemos buscar a vontade de Deus e nos submeter a ela e confiar em seu plano e amor incondicional. A súplica de Jesus a seus discípulos. E disse a Pedro, volto a dizer, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40. A fraqueza de seus discípulos despertou a simpatia dele. Isso é irmão White falando. Ele temia que eles não fossem capazes de suportar a provação que passariam na hora de sua entrega e morte. Ele não os repreendeu. Jesus não os repreendeu ante sua fraqueza. Deus não nos repreende quando estamos sofrendo. Vigiai e orai, ele disse, para que não entreis em tentação. Mesmo em sua grande agonia, buscava desculpar a fraqueza de seus discípulos, assim como faz conosco. O espírito, na verdade, está pronto, disse, mas a carne é fraca. O desejado de todas as nações, página 487, Ellen White. Isso nos ensina que Jesus ensina seus seguidores sobre a importância da oração e da vigília. Para quê, né? Para não cairmos em tentação, para não cairmos nas armadilhas do inimigo de Deus. Jesus se entrega à vontade de Deus, do Pai. Enfrenta a dor. Isso nos ensina que nós também temos que ser submissos a Deus. Entregar-nos totalmente, completamente nas mãos de Deus. Que também devemos, nos momentos mais difíceis, lembrar de Deus e submeter a sua vontade. E não querer fazer a nossa vontade, os nossos desejos. Como Deus, como Jesus, sabia que iria passar por aquilo. Essa mensagem é para mim também, meus irmãos. É para todos nós. Quando a gente sabe que vai sofrer, né, a gente quer fugir. Mas às vezes aquele sofrimento é necessário. Às vezes é a perda de um parente, às vezes é um problema de saúde nosso, às vezes é a dor de uma separação.
Eu não sei, todos nós passamos por problemas, né? Vejam como ele cobra a Pedro, volta a dizer, então nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai. Jesus os exorta a vigiar e a orar, para evitar cair em tentação. Ele entende nossa fraqueza, a nossa luta, ele sabe a luta entre o espírito e a carne. E ele pede a Pedro justamente por isso. Então, meus queridos, Jesus exorta a vigiar. Jesus pede para que nós não caiamos em tentação. Naqueles momentos cruciais e decisivos do destino da humanidade, a companhia e a oração dos discípulos teriam sido de grande conforto. Jesus, em seu amor e preocupação por seus discípulos, adverte-os sobre a importância de orar e de vigiar, reconhecendo que somente por meio da comunhão constante com Deus, eles podem resistir à tentação e permanecer firmes em sua fé. Essas súplicas de Jesus a seus discípulos nos ensinam uma valiosa lição. Nos momentos de provação e dificuldade, é primordial permanecer alerta e em constante comunhão com Deus. A oração nos fortalece e nos ajuda a resistir à tentação do inimigo. Além disso, a vigilância é fundamental para evitarmos cair em armadilhas espirituais e nos mantermos firmes em nossa fé. A vitória de Jesus sobre a tentação. Mas Jesus nos encoraja a permanecer alertas e a orar fervorosamente para evitar essas armadilhas. Volto a dizer, quando estivermos sofrendo, não podemos esquecer de Jesus. Não podemos esquecer que a vitória depende da nossa comunhão, da nossa conexão com Ele. Temos que compartilhar com Jesus todos os momentos da nossa vida, os felizes e os infelizes. Ellen White destaca 3 momentos cruciais para a vitória de Cristo sobre Satanás. No deserto da tentação, no jardim do Getsêmani e sobre a cruz, nosso Salvador lutou contra o príncipe das trevas. Suas feridas se transformaram em troféus de sua vitória em favor da raça humana. Profetas e Reis, o livro de Ellen White, página 410. A decisão de Jesus no Getsêmani foi uma vitória sobre a tentação. Demonstrou seu poder e força espiritual. Em primeiro lugar, mostra a importância de vigiar e orar. Jesus nos exorta a vigiar e orar, volto a dizer, para evitar cair em tentação, para nós não cairmos em tentação. A oração nos conecta com o poder divino e nos fortalece para resistir às tentações que enfrentarmos ou que enfrentamos, né? A vigilância nos ajuda a estar alertas, conscientes das armadilhas do inimigo. E em segundo lugar, a vitória de Jesus nos mostra que é possível resistir à tentação, mesmo que a carne seja fraca, ou seja, mesmo que nós sejamos frágeis, pecadores, mas o Espírito está disposto quando você se conecta com Deus. Jesus nos dá o exemplo de como podemos confiar no poder de Deus e resistir às tentações que enfrentamos. Sua vitória sobre a tentação nos dá esperança e mostra que podemos suportar, superar qualquer luta que enfrentarmos. Por último, a vitória de Jesus mostra seu amor e compaixão por nós. Ele enfrentou a tentação e venceu para que pudesse nos redimir e nos mostrar o caminho para a vida abundante nele. Sua vitória é um ato de amor incondicional pela humanidade, uma prova de seu poder por nos transformar, por transformar nossas vidas. E que a vitória de Jesus, então, sobre a tentação, no jardim do Getsêmani, seja um constante lembrete para nós. Que Ele nos inspire a ser vigilantes,
a orar constantemente, a confiar no seu poder, o poder de Deus, para resistir às tentações que enfrentamos. Hoje, eu, Iris, convido você a refletir sobre o significado deste sacrifício. Aceitar o sacrifício de Jesus no jardim do Getsêmani. Envolve reconhecer a nossa necessidade da salvação e abrir nossos corações ao seu amor e graça. Significa nos arrepender de nossos pecados, confiar no perdão que Jesus oferece. Significa nos render ao seu senhorio e a seguir seus ensinamentos e exemplo em nossa vida diária. É também reconhecer que em nossos momentos de grande angústia há alguém que está disposto a nos acompanhar e abraçar. Lembra dos anjos? Ele manda anjos estar próximos da gente, nos acompanhar. Ele nos abraça. Jesus, que não é apenas nosso Salvador, é também o nosso amigo, irmão, nosso Pai. No Getsemane, o destino do universo foi decidido. Jesus decidiu salvar você. Jesus salvou você ali, naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento. Porque Ele lhe ama. Hoje você também tem a oportunidade de decidir. Sua própria salvação está em jogo. Se você quiser aceitar esse presente maravilhoso, a vida eterna. A salvação oferecida por Jesus. Aceite ser chamado. Procure ler a Bíblia. Procure orar. Procure se conectar com Deus, mesmo em meio à dor. Lembre, a morte agora é temporária. E ele compara essa morte com um sono. O mais importante está por vir. A vida é eterna. Que você, aceitando o seu sacrifício hoje, se batizando e entrando na missão dele, que é falar desse amor para outras pessoas, por amor a outras pessoas, quem sabe seu filho, sua esposa, seus parentes, quem sabe seu vizinho, seus colegas de trabalho. Eu não sei, a quem estiver ao seu alcance. Se você entrar nessa mensagem de amor e compaixão por você e pelo outro, você seguindo a vontade de Deus e obedecendo aos 10 mandamentos da Bíblia, porque é uma obra que você precisa testemunhar, mostrar que é um filho de Deus, que não rouba, que não mata, que respeita pai e mãe, que não sente ódio, que não sente inveja pelo outro, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo isso são os 10 mandamentos. É o caráter de Deus. Você ganhará a vida eterna. Vamos nessa? Deus nos ama. Que amor, né? Vamos experimentar. Estar com Ele e amar como Ele. Tchau. Um beijo.